Trust the Rocket. Bem-vindos a mais um episódio do Por Dentro do Foguete aqui da Comece. Me chamo Eric e hoje eu vou ser o host desse episódio para falar um pouquinho sobre RP financeiro. A gente já falou bastante sobre RPs financeiros aqui, mas hoje especificamente a gente quer responder a uma dúvida essencial que a gente sempre traz para os nossos clientes, principalmente quando eles vêm com RPs que não estão bem organizados. Então a pergunta é, o RP ideal ele realmente existe ou ele só funciona até aquele presente momento que está tudo organizado? Para falar sobre esse assunto, eu trouxe duas pessoas especialistas sobre o tema aqui da Comece. Um deles é o Juliano Schossler, ele é CTO aqui da Comece e também é responsável pelos setores de BI e BPO financeiro daqui da nossa equipe. E também junto com ele o Lucas Rosales, que é especialista em BI e BPO financeiro. Bem-vindos, pessoal. Boa, valeu, Eric. Bem-vindo aí, pessoal. Eu sou o Juliano Schossler, atuo como CTO aqui na Comece. E hoje a gente trouxe o Lucas, deixar ele se apresentar aí. E aí, pessoal, tudo bem? Trabalho aqui dentro da parte de BI da Comece e vamos bater um papo sobre RP, que é algo que está altamente vinculado aí com o nosso trabalho, tanto de BI quanto BPO. A gente tem bastante coisa para falar, né? Perfeito. Então, vamos lá. Começando então para a gente iniciar essa conversa bem pelo caminho, né? A dúvida que sempre chega, né? De que forma uma empresa de tecnologia, uma startup, o que ela precisa saber para encontrar o RP financeiro ideal, né? Como eu disse, a ideia é que a gente responda se realmente existe um RP ideal aqui, né? Dos diversos que tem espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, mas para essas empresas, né? Principalmente para empresas de tecnologia, SaaS, quais são as principais necessidades que um RP financeiro ele precisa suprir, né? Eu acho que se a gente começar por esse ponto, eu acho que a gente já começa a dar uma boa abordagem para esse episódio. Boa. Eu acho que a gente sempre tem que avaliar o cenário atual da empresa, pensar no agora, no daqui a 2 anos e num longo prazo aí de 5, 10 anos. Então, o que a gente percebe sempre nessa necessidade é avaliar como é que tu tá nesse momento. Então, se tu já tem o uso de alguns... A gente fala de RP, mas existem RPs comerciais, existem RPs de relacionamento, existem RPs de gestão de processos. Então, é muito entender nesse momento o que tu já tá utilizando pra gente ter uma percepção e fazer algumas perguntas que nos levam a entender qual é o melhor, né? A gente brinca que não tem o RP perfeito. Nenhum deles vai te atender 100% nas tuas necessidades, sejam elas de custos, sejam elas de receitas, de monetização. Mas existem alguns que se aproximam daquilo que tu mesmo, precisa, né? Uhum. Então, algumas perguntas que a gente faz de início, quando a gente começa a conversar sobre isso, é entender primeiro o teu modelo de negócios, como é que tu tá situado e como é que tu tá monetizando o teu negócio. Então, seja um SaaS, seja serviços de implantação, sejam serviços pontuais, de instalações, enfim, mais voltado para serviço, né? A gente sempre gosta de entender também se tu tem a necessidade de serviços e produtos, porque isso acaba levando para uma ramificação diferente, então, dos softwares disponíveis que a gente tem no mercado hoje. Pode mudar a escolha, né? Pode mudar a escolha e inclusive... O quão robusto você precisa desse controle, daqui a pouco, de produtos e serviços, né? No caso, só pra eu entender, quando tu diz produto e serviço é realmente porque existe alguns RPs que eles calculam mais de uma maneira geral o valor ali, digamos, que tá entrando e saindo. Mas quando tu diz de produtos, é de realmente de separar a tua empresa, ela tem não só um produto, ela tem um produto simples, um Pro, e ele consegue separar isso de diferentes formas. Quando a gente fala a gente costuma confundir ou chamar dessa forma, mesmo que seja um serviço, que você preste um serviço, a gente chama de produto muitas vezes, porque é um desenvolvimento de um produto, segue todo o escopo de produto, ainda sendo um serviço. Mas quando a gente fala de RP que controla essa parte de produtos, ela traz um kit junto com elas que a gente entende como produto. Então, seja ele controle de estoque, seja ele a própria nota fiscal de venda, que é um pouco diferente hoje do padrão nacional, isso está mudando e tende a mudar nos próximos 5 anos, mas é uma nota diferente, é uma API diferente que se usa. Assim como
o local onde essa nota fiscal é emitida. Serviço a gente fica na prefeitura. E quando a gente fala de nota fiscal de produto, a gente está na esfera estadual e federal. Tem coisas que, às vezes, um RP focado em produto, ele tem que não vão ser úteis, de certa forma, para uma empresa que presta serviço, por exemplo. Enquanto às vezes, a empresa tem serviços e produtos que vale a pena ela levar em consideração na escolha do ERP. Sim. Até tem um ponto que a gente havia conversado anteriormente e meio que me grudou, assim, quando vocês mencionaram, que é a questão também dessa escolha baseada no que o mercado tá te dizendo que é bom, né? E às vezes não é necessariamente isso, né? Daqui a pouco um RP super robusto, por exemplo, super complexo, que é o que tá na moda no mercado, que as empresas grandes estão usando, não quer dizer necessariamente que é o que a tua empresa precisa, né? A verdade é bem essa. Importante tu trazer isso, acho que é um tópico bom da gente falar primeiro, porque vai muito da situação atual e a tua capacidade de investir nisso, né? Então, para empresas grandes, normalmente elas vão para um outro software azulzinho do mercado aí que tem módulos oferecidos, então, e aí todos os módulos que você precisar vai estar lá. Mas o preço também vem salgadíssimo, né, nessa questão. Então, dependendo do teu momento atual, a gente consegue indicar alguns que no custo-benefício de médio a longo prazo, ele compensa. Mas a gente sempre gosta de avaliar, quando a gente começa a mencionar alguns exemplos de RP que as pessoas podem ir atrás, é entender como é que funciona a integração, que capacidades de integração esse RP tem. Então, além dos módulos que ele já possui, que ele já tem dentro dele, alguns têm uma parte de vendas, outros têm uma parte muito boa de recorrência. Então, é sempre importante avaliar o que é o core do teu negócio, né? O que tu não pode deixar de lado. E isso vai muito de encontro à maneira que você monetiza. Então, eu posso ter um software que é muito bom para gerir minhas recorrências com meus clientes. Por outro lado, ele peca um pouco em relatórios. Ou eu posso ter um outro software que é muito bom em gerar relatórios, mas ele peca na parte de atendimento ao cliente. Então, é um balanço das coisas, sabe? Por isso que não tem o RP 100% ideal para o que tu precisa. E é exatamente por causa disso, às vezes, que as empresas elas acabam dividindo as funcionalidades que elas precisam em sistemas diferentes, porque é muito difícil tu achar algo que se adeque em tudo que tu precisa. Então, tem aquelas perguntinhas que valem a pena sempre a pessoa fazer sobre a sua empresa de, bom, onde que a empresa está agora? Porque a partir dessa pergunta ela consegue entender o que ela precisa agora para atender a operação. É a famosa premissa de dar uns passos para trás antes de dar o passo para frente, que no caso seria fazer a contratação de um RP bom o suficiente para o teu momento, né? E junto com isso ela também precisa se perguntar aonde que ela quer estar daqui a alguns anos. Porque ela também precisa pensar o que ela vai precisar no futuro. Né? Se aquele RP vai sustentar a escalada da operação, enfim, o aumento. E, enfim, as questões que o Gil falou, a forma de monetização do produto e serviço, ver se o RP atende, as integrações, porque às vezes o RP financeiro ele pode atender diversas funcionalidades que a empresa precisa, mas ela usa um outro sistema para Customer Success, enfim, e muitos sistemas conseguem se integrar muito bem e fazer um trabalho que ajuda muito a operação como um todo da empresa. E tem esse processo também que provavelmente vocês devem ver bastante com os clientes, que é a questão de mudar de RP financeiro, né? É um processo que é trabalhoso, porque isso agora que tu trouxe de pensar à frente o que tu quer pro futuro da tua empresa é muito importante, né? Porque às vezes realmente tu olhar pro que tu tem hoje e pro que tu quer, porque depois no futuro se tu precisar trocar de RP, demora, né? É um tempo de integração longo aí, se for parar pra pensar. É um caso delicado esse que tu traz, Eric, que realmente não tá escrito em pedra, né? Eu posso eventualmente mudar o meu RP, mas é custoso, é trabalhoso nesse sentido, porque uma vez que você tem que mudar tudo, existem alguns processos que você tem que ajustar dentro disso e acaba sendo um trabalho artesanal trazer de um software para o outro, né? Não tem
Dados históricos, com uma reparametrização de notas fiscais. Então, precisa avaliar, e é por isso que a gente gosta sempre de fazer essa análise e conseguir te dar um norte melhor, para justamente não ter esse prejuízo no futuro de... chegou um momento que o RP XYZ não está me atendendo, não estou conseguindo fazer minha prestação de contas para o quadro de C-Level, né? Mas isso que o Lucas comentou também me traz outro exemplo que a gente teve essa semana, que o cliente ele já chegou para a gente com... Cara, eu já tenho meu pipeline de vendas funcionando, eu já tenho meu pipeline de Customer Experience funcionando, mas eu estou fazendo em planilhas o meu financeiro. Então, quer dizer, putz, né? E aí o que a gente faz é realmente uma avaliação de qual é o melhor cenário para eu integrar o meu pipeline de vendas, para ele já cair no meu financeiro e, ao mesmo tempo, já cair na minha plataforma de Customer Experience. Então, essa avaliação completa, assim, a gente costuma fazer aqui antes de dar o start do cliente. Né? E essa dúvida que o cliente trouxe para ti foi uma dúvida do próprio CEO ou foi da equipe financeira? A equipe financeira que percebeu esse gargalo? Foi o próprio CEO? Porque eu queria trazer essa reflexão também, porque às vezes o tomador de decisão, né, e aí pode ser o CEO, o CFO da empresa, às vezes nem ele, porque ele tem 1001 atribuições diferentes e nem ele consegue saber exatamente o que o financeiro dele tá precisando naquele momento, né? E aí, essa dúvida, assim, de quem traz mais essas dores para vocês? É a equipe financeira que precisa de um auxílio? O próprio CEO nota essa falha? Nesse caso específico, foi o próprio dono que nos trouxe essa dor, mas eu acredito que muito em função das outros times já estarem funcionando muito bem, e isso tá causando um impacto no trabalho deles também, né? Porque no momento que você acorda alguma coisa e chega no teu financeiro, vai meio torto, não vai com a informação, veio no endereço errado, veio com um preço diferente daquele que eu negociei. Então isso começa a impactar. Eu acho que isso que fez ele ter essa necessidade de conversar sobre um RP, sim, sabe? Sim, Agora chegou o momento de formalizar um pouquinho melhor as coisas. A virada de chave, né? Numa situação dessas vai gerar problema tanto pro financeiro lá na operação quanto pro C-Levels na transparência, enfim, no reporte dos dados, né? E no próprio atendimento do cliente, né? Pra todo mundo gera problema. E para vocês, assim, né? Porque como eu havia mencionado antes, para quem tá nos ouvindo, além de trabalhar na parte de BPO financeiro, que querendo ou não é quem trabalha mais de perto, né? Claro, além do pessoal de contabilidade acaba mexendo, parte do fiscal também acaba mexendo no RP financeiro, mas dentro do BPO e do próprio BI que vocês trabalham, né? A necessidade de um RP financeiro bem organizado, bem integrado, é uma coisa que faz total diferença naquela famosa tomada de decisão, né? A gente sempre bate nessa tecla aqui em todos os conteúdos que a gente produz da Comece, né? E aí eu queria conversar com vocês um pouquinho em relação a isso, sabe? Em relação da diferença que um bom RP faz na hora do cara tomar uma decisão e daqui a pouco fazer a contratação de ter um parceiro que tenha um BI, que consiga te auxiliar no BPO financeiro ali tudo funciona de uma maneira melhor, eu imagino, né? Boa. Não, eu vou deixar o Lucas descrever um pouquinho melhor o cenário, mas eu parto sempre da máxima de que a gente está vivendo uma revolução de SaaS, onde tem muitos no mercado, e eu acredito que aqueles que vão ficar vivos são aqueles que mais se integrarem com outros softwares, com outros serviços. E a gente está percebendo também uma revolução nos próprios RPs que a gente utiliza aqui em disponibilizar maior nível de integração, uma API mais civilizada, mais documentada, porque, de novo, isso daí é o que vai fazer a gente conseguir conectar tanto com prestação de informações financeiras, econômicas, quanto com outros softwares, né? Então... porque quando a gente fala de análise de dados e tomada de decisão, normalmente nós olhamos para dois lados nesse tópico. A gente tem um ponto de quando as informações estão bem dispostas, quando o RP está bem feito, com todas as informações que existem lá, às vezes até informações não obrigatórias, enfim, todo tipo esse é outro mundo ideal que tu acaba trazendo que, né, dá tópico para outro podcast inteiro, que é uma boa utilização do RP, né? Não basta usar
Eu uso o top do mercado, mas eu não uso ele. Mas o ponto é, às vezes tu pode ter um RP não tão robusto, com menos features ali dentro dele, mas se tu usa ele muito bem, tu tem uma qualidade dos dados muito boa. Então tu consegue ter uma tomada de decisão muito mais assertiva, porque tu sabe que tudo aquilo que acaba indo lá no final pro BI, as análises, Tá bem estão redondinho. muito realistas, condizentes com como que a empresa tá indo no momento. Agora, quando a gente está falando de um RP mais robusto, com mais funcionalidades, etc., aí a gente está falando de quantidade. Então, tu tem muito mais opções, muito mais caminhos a seguir e perspectivas para se analisar na empresa. Então, é uma diferença entre qualidade e quantidade. Óbvio que o melhor dos dois mundos é os dois. Perfeito. Tu ter todas as análises possíveis e muito bem feitas, condizentes Sim. com a realidade da empresa. Porque até antes de tu concluir, o hacker, o que eu ia dizer é mais a questão, assim, ó, do ponto desse tópico que o Lucas falou, que na verdade eu acho que resume bastante a ideia desse podcast, que é bem isso, né? Porque quando tu tem um RP que é bom, né, tu já tem informações suficientes que vão te municiar pra tomar várias decisões. E aí, claro, tudo que vier depois disso é plus. É pra tu melhorar, né? Pra tu conseguir mais informações, pra tu tomar uma decisão ainda que daqui a pouco tu poderia notar uma certa diferença em alguma decisão que tu podia tomar, mas como tu teve aquelas informações mais específicas, tu pode ter dito algum tempo antes do que tu poderia ter tomado em outro momento, né? Com certeza. Daí a gente chama de análise preditiva, né? Que é usar aquilo que eu já tenho para conseguir gerar um cenário, um possível cenário. Mas um ponto importante da gente trazer junto aqui, Eric, é o RP robusto por si só, ou um muito completo, ele também te gera uma certa burocracia que você precisa cumprir. Então, se a gente entende daqui a pouco, se o cliente ele tem uma equipe administrativa completa, eu tenho um analista, eu tenho um controller que vai agir junto, que vai garantir que os processos ali dentro estejam sendo corretos, aí eu consigo chegar e eu consigo te recomendar um RP um pouco maior, mais robusto, que custa mais, mas não adianta você ter uma Ferrari ali com um piloto que não sabe o que está fazendo. Se me botar pra dirigir uma Ferrari, já vai dar bagunça. Vamos bater a Ferrari, né? Que nem esse caso que a gente viu aí esses tempos. Mas é muito isso, é muito ter essa percepção também de equipe. Porque, querendo ou não, a sua equipe administrativa é quem gere as informações, é quem qualifica ali dentro. Então, dependendo de quantas pessoas a gente está falando, a gente vai por um caminho ou vai por outro, que simplifica um pouquinho essas informações. Não, eu quero bem esmiuçadinho a qualidade do meu contas a pagar, do meu contas a receber, dos meus faturamentos. E isso toma mais tempo, toma mais gente também. Então, por isso que quando a gente fala de produtos, a gente vai para uma outra ramificação, porque quando a gente está falando de produtos, eu preciso ter alguns controles auxiliares que não são necessários para uma empresa de SaaS, por exemplo, que é um controle de estoque, é fazer um fechamento de estoque no final do mês, é saber que aquilo ali está certo, porque senão, quando chega nas informações de BI ali, também não nos servem, né? Não ajuda. E não faz sentido ela ter, por exemplo, um painel de um avião cheio de coisas se ela não precisa daquilo. Daqui a pouco ela acaba até se perdendo, gera mais burocracia, que nem o Juliano falou. O ideal é ela ter um painel que ela precisa, nem que seja um painel de um carro, mas que, se possível, ela possa adicionar coisas no ali futuro, conforme a né? necessidade dela. Começar com o essencial e depois ir só adicionando, né? O plus de ir atrás de mais informações, porque, querendo ou não, quando tu tem uma empresa mais enxuta, normalmente tu precisa de menos dados, né? Claro, quanto mais dados tu tiver, a gente já viu que melhor. Mas, obviamente, quanto mais tu crescer, vai aumentar a quantidade de clientes, vai aumentar o número de notas que vai entrar, o número de... Talvez tu repense e queira aumentar o número de produtos que tu tá oferecendo. Exatamente, um novo serviço. Um novo serviço. Como é que eu organizo esse novo serviço dentro daquele quadro que eu já tinha, sabe? Perfeito. E aí, tem empresas e empresas, né? Que misturam muitas vezes serviço. Eu faço serviço X, mas eu também planto soja. E eu quero tudo no meu painel do carro. Então, como é que eu separo e defino como é que vai ser esse painel bonitinho? E muitas vezes a tomada de decisão, ela é arriscar.
né? Ela é tomar decisões ali baseadas em incertezas. Tu não sabe se aquilo vai dar certo, se tu vai mudar a operação em X, vai desenvolver algo novo. E a ideia é sempre a gente diminuir a incerteza, né? Dar mais munição pro C-Level ali, enfim, quem seja o tomador de decisão, ter mais certeza de que, talvez esse aqui seja o caminho correto. Sim, e aí de novo vai mais em relação até em ter os próprios dados do que o RP, né? Porque o RP, na verdade, a gente, né, falou, mas na verdade o RP, então, ele não é que ele gera os dados para ti, mas ele te auxilia a organizar aquelas informações que estão ali, né? Porque dados vão estar entrando e saindo o tempo inteiro. A questão é por isso que o RP, para quem vai contratar um BI, por exemplo, ele é imprescindível no final das contas, né? Sim, é importante entender como é que você acessa aqueles dados, como é que você consome esses dados e quais limitações o software te impõe, né? Mas é importante ter essa visão. E aí, voltando um pouquinho de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, aonde eu quero estar, se eu não vou precisar no meio do caminho ir para outro lugar, porque, enfim, meu negócio explodiu, eu tinha 100 clientes, hoje eu tenho 10 mil, e esse carinha aqui não me atende mais, né? Então, é importante ter essa visão. E hoje um must-have é analisar sobre a perspectiva de conexões ali externas do sistema, né? Questão de API ali, como que outras plataformas se conectam com o sistema para obtenção dos dados. Porque hoje a análise de dados é fundamental para qualquer empresa em qualquer tamanho, né? Então isso sempre vai precisar olhar. Até para ter uma visão, né? Se eu precisar automatizar alguma coisa, algum processo dentro, o ERP também vai te permitir fazer alguma manipulação ali dentro. Não vai te dar dor de cabeça depois. Que não necessariamente eu preciso colocar um humano ali para fazer uma tarefa que leva 10 minutos, sabe? Perfeito. Eu tenho 2 pontos que eu queria falar com vocês, tá? O primeiro ponto que eu queria, e a gente já pode até se encaminhando pro final, porque aqui a gente já conseguiu falar bastante sobre a importância do RP e que diferença que ele faz, né? Mas a primeira dúvida que eu queria deixar aqui pra gente discutir um pouquinho é assim, ó, se alguém chegasse, né? Se um cliente chegasse pra vocês hoje, né? Não tenho RP, eu quero contratar um RP, e vocês fossem dar uma dica, né? Eu não digo em questão de marca ou coisa, mas quais informações vocês diriam, cara, o teu RP, ele tem que ter essencialmente o ponto A, o ponto B e o ponto C. E o resto, aí tu pode, cara, porque às vezes acontece, né? Que nem, quando a gente vai montar uma casa, né? A gente sabe que a gente vai precisar de cimento, vai precisar de não sei o quê. Mas aí no final, depois que tudo tá pronto, vou comprar uma tinta azul pra colocar no quarto das crianças, vou pegar. Então, assim, quais informações vocês diriam pra esse cliente dizer assim, cara, essencialmente o teu RP ele tem que ter esses 3 pontos? É que eu vou falar primeiro porque esse é mais o lado do Gil, mas olhando pro lado do BI é conexão, uma API bem documentada que entregue ali tudo que a gente precisa para pegar os dados. Agora da operação... De novo, eu acho que é muito importante entender que momento tu tá e o quanto tu tá disposto a gastar, porque softwares mais robustos, eles vão custar mais, lógico, mas de certa forma eles também entregam mais. Então, é entender quanto tu tá disposto, qual é o teu orçamento pro ano, para gastar naquilo. Porque não adianta tu querer pagar pouco e querer muito, né? Não vai acontecer. Então, se tu tiver uma necessidade de crescimento, uma perspectiva de crescimento, a primeira coisa que a gente vai avaliar é o teu budget, quanto tu tá disponível a gastar. A segunda coisa que eu vejo, e aí... é um pouquinho de facilitadores ali da vida do analista, é ver se ele tem a integração bancária, se eu consigo me conectar no banco, e aí não são todos os bancos ainda que disponibilizam essa integração, mas isso daí é um ganho de tempo na operação. A outra coisa que a gente precisa avaliar, ainda falando sobre preço, é a maneira como o software te cobra. Existem softwares que vão te cobrar pelo teu faturamento, então, enquanto mais você crescer, mais o software te cobra também, de maneira automática. Existem softwares que vão te cobrar por volume de operações. Então, enquanto mais clientes eu tiver ali dentro rodando automático, ou maior número de notas fiscais, mais caro ele fica. E existem outros pequenas features que podem ser monetizadas ou não. Então, essa avaliação ela tem que levar esse guarda-chuva de
informações, sabe? Eu acho Cruzamento também com o sistema fiscal, contábil. O cruzamento também ali. Normalmente a galera não se preocupa muito em como essa informação vai chegar para a contabilidade, por mais que isso seja importante e isso tá dentro do nosso meio. Os contadores ficam loucos ouvindo. Os contadores ficam meio doidos, porque cada software às vezes entrega de um jeito ou entrega uma informação parcial e acaba que o teu contador pode ser um dificultador ou um facilitador no final das contas, sabe? Isso, o que isso significa? Que eu posso ganhar mais tempo, dependendo de como a minha informação chega no meu contador, eu ganho mais dias de processamento. Então, isso também ajuda eu a ter uma apuração contábil mais fidedigna e mais célere, sabe? Durante o mês. Acho que é por aí. Perfeito, perfeito. E aí o outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês e aí voltando um pouquinho ao que a gente havia falado, né? Quando a gente falava de equipe, né? E tu mencionou que, né, se dependendo quando um RP é bem completo, bem organizado, ter uma equipe. Mas em situações, e a gente já viu bastante, porque chegam situações como essa em que uma empresa ela começa a crescer e o cara não tem aquela disponibilidade de contratar, por exemplo, uma super equipe, porque é difícil encontrar boas pessoas que trabalhem e sejam, né, bem profissionais, ainda mais se tratando com dados tão complexos que são os números da empresa, né? Que dica vocês dariam para essas pessoas, para esse cara que tá aí nesse momento, sabe? Que tá crescendo, que tá com a sua empresa em tração já, tá bem consolidada. Só que ele chegou porque, né, a gente foi até recentemente visitar um cliente e a gente notou isso, né? Que cresceu muito, muito rápido, né? O que é ótimo, né? Para quem é dono de empresa é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo, se tu não conseguir organizar isso direito, né? Complica. E aí tu não ter pessoas bem, né, que trabalhem junto contigo. Então, assim, o que esse cara tem que fazer, né? Pra onde é que esse cara pode correr, né? Ele corre pra comércio, vai pra onde esse cara? Boa. Ele sempre pode correr aqui pra gente, a gente tá disponível pra auxiliar nisso, né? Mas, assim, quando a gente tá escolhendo o próprio RP também, é importante ver o que ele te entrega de documentação no sentido de como utilizar, quais as boas práticas, manuais, tutoriais, e qual a disponibilidade da equipe de suporte de te atender também. Porque é primordial que você tenha uma equipe que queira aprender, que goste de buscar informação, né? Que nenhum deles vai vir pronto para você e acaba que o uso no dia a dia você fica melhor nele, sabe mais quais são as limitações. Mas é muito importante que a equipe não fique parada e busque a informação, porque a maior parte dos softwares tem tutoriais muito bem documentados ali, só que você tem que assistir, tem que ver como funciona, tem que ver vídeo e tem que ter uma equipe de suporte nível 1, nível 2 que consiga te atender a tua equipe administrativa. Então, existem situações que aparecem no dia a dia que, cara, não sei como fazer, mas eu preciso ter um suporte ali que me dê um norte. Poxa, eu não consigo mais cancelar essa fatura, enfim. Mas o que eu faço, né? Para onde eu corro e quem vai tirar essa dúvida? A gente está aqui sempre também para auxiliar nisso, mas muitas vezes uma equipe muito júnior não vai saber te responder isso da maneira que tu precisa, sabe? Eu acho que não tem como a gente fugir da necessidade de uma equipe qualificada. É claro que se tu não tem uma equipe bem qualificada, porque a equipe qualificada ela resolve muitos problemas. Às vezes tu não tem um bom sistema, tu não tem um sistema que oferece muita coisa, mas pelo fato de ter uma boa equipe, eles conseguem fazer muito, né? Talvez isso daí que tu queira não dá pra fazer, mas eu sei uma outra maneira que daqui a pouco isso daqui não impacta a nível relatórios, não vai impactar a minha contabilidade, mas eu consigo adaptar, né? Então, quando a gente fala que nenhum sistema é perfeito, é porque a gente acaba fazendo pequenas adaptações para atender essa necessidade de... Não, esse daqui eu preciso cruzar com X informação do meu pipeline de Customer Experience e isso precisa ser feito dessa forma. Então, é esses pequenos ajustes, assim.
Não tem como fugir do fato de sempre a pessoa precisar ou estar buscando uma equipe mais qualificada possível. Sim. Mas, se não for, que seja uma equipe com uma capacidade de estar bem qualificada, vontade de se qualificar. E os pontos que tu citou ali, do sistema oferecer um bom suporte, que vai ajudar muito nas necessidades ali, nas dores. Vai muito além do que só a parte técnica, né? Até isso se complementa com o que vocês trouxeram antes, né? Daquelas partes mais técnicas, integrações e tudo mais. Mas, né, um bom suporte também faz total diferença na hora quando o cara for escolher um RP financeiro, né? Que quando o CEO for escolher, né, o CFO, porque é uma decisão muito importante, né? E aí até eu anotei uma frase aqui que é que escolher um bom RP financeiro não é só sobre saber mexer no sistema, né? É sobre saber como ele impacta no financeiro da tua empresa, porque o RP ele não é simplesmente um sistema, não é um sistema de alteração de documento ali, que a gente pode pegar qualquer um na internet, baixar e funciona. Vai mexer na estrutura do teu negócio se a escolha do teu RP não for uma escolha boa o suficiente pro teu modelo de negócio, como tu havia dito, né, Juliano? E pode doer, Eric. Muitas vezes, assim, se esses controles eles não estão bem definidos, pode haver corrupção de dados no sentido de, daqui a pouco, existem furos de caixa que não estão sendo vistos por N processos ali que não foram bem estabelecidos. Então, além de tudo, é correr esse risco de ser roubado e nem saber. E são casos que acontecem, assim, não dá pra gente especificar tanto, mas ser roubado e essa informação tá dentro do RP e ainda assim tu não descobrir é muito grave, sabe? Então esse processo bem definido de como as coisas funcionam te blinda também de ter uma quebra de caixa que tu não tá sabendo. Então é importante. Massa. Então, perfeito, pessoal. Então, assim, já agora, né, acho que a gente conversou bastante, acho que já deu para entender, né? E aí, voltando para aquela nossa pergunta inicial, né, se afinal existe um RP ideal, né, ou não, pelo que eu vi nessa nossa conversa, na verdade, que um RP bom, na verdade, é um RP que esteja bem alinhado com a situação do teu negócio. A verdade é essa. Né? Tu pode olhar lá nas propagandas do Facebook, do Instagram e achar que o RP, aquele da propaganda mais bonita, é o melhor. Mas não necessariamente, porque tudo vai depender do teu tipo de negócio, do momento em que tu tá na situação do teu negócio, naquele momento, na equipe que tu tem, como vocês haviam dito, né? Se a tua equipe tá mais envolvida, se tu tem uma equipe maior, enxuta, né? Então, a verdade, na minha concepção, pelo que a gente conversou isso, acho que é mais isso, né? Que, na verdade, não existe um RP ideal que qualquer pessoa pode ir lá, aquele único RP que vai resolver todos os teus problemas, né? Eu acho que automatiza tudo em um minuto, né? Tudo. Existe o RP ideal para você, não o RP ideal para todo mundo. Analisando todas essas perguntas aí. Quando a gente coloca todo o guarda-chuva de informações, existe vai o RP chegar ideal para ti, mas não ideal para todos, né? Aí não tem como. Perfeito, pessoal. Então, assim, né, para encerrar, assim, queria ver com vocês qual outra dica você deixaria para os CEOs que estão assistindo a gente, para os CFOs que estão nesse momento de talvez pensar em trocar o sistema do RP financeiro, daqui a pouco tá entrando no momento em que já tá pensando, né, em focar num RP mais robusto, né? Quais seriam as dicas, assim? E se tem algum outro ponto que vocês gostariam de mencionar, de alguma vivência que vocês têm aí do dia a dia baseadas nos RPs financeiros, e deixar as últimas palavras de vocês aí. Boa. Só para encerrar o meu lado, eu acho que é muito importante todas essas avaliações que a gente comentou, então, seja equipe, seja integrações, mas para não pegar aquele do mercado, da propaganda, enfim, fazer uma boa pesquisa ali da continuidade do RP, porque, querendo ou não, são empresas também, então elas podem quebrar, elas podem ser investidas, serem compradas, o que muda esse cenário um pouco. Então, é importante fazer todas essas pequenas avaliações e entender se é um software que tem previsão de continuidade, sabe? Outro exemplo pode ser visto assim também, que a gente percebe tu tem uma necessidade de fazer um M&A no futuro, eu quero receber captação, porque se eu quero receber captação e os meus dados
históricos tão desorganizados, vai tomar ferro, entendeu? Não vai passar em auditoria, não vai passar em N coisas que você vai precisar para fazer, seja due diligence, seja entender como é que tá o teu tributário, mas isso daí vai travar. Eu acho que como aqui a gente está na frente da operação, tanto na operação financeira quanto lá no final, na parte de análise de dados, a gente sabe o quão ruim é, às vezes, o sistema não entregar alguma necessidade que a empresa tem, ou o quão ruim é a empresa passar por uma troca de RP, enfim, as questões que a gente lidou. A dica que eu passo é o empresário ali fazer as perguntas de onde que a empresa está agora, para poder saber o que ela vai precisar para um RP, onde que ela quer chegar, para saber o que ela vai precisar no futuro. Enfim, ver se ele oferece questão de conexões, todo esse ponto, que aí com certeza ela já vai saber mais ou menos para qual caminho que ela tem que seguir na escolha do sistema. Tá ótimo então, pessoal. Então, mais uma vez, então, quero agradecer a vocês pelo tempo, né? Agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui, tá bem? Se você ainda, né, que tá caindo de paraquedas e ainda não segue a Comece, siga a Comece, venha conhecer os nossos produtos. Assine também, né, curta aqui esse episódio. O Por Dentro do Foguete, a gente tá publicando pelo menos um episódio por mês, então acompanhe os nossos episódios. E também siga a Comece nas redes sociais. Vou deixar o espaço para vocês darem um adeus final aqui. Boa, valeu, galera. Para quem ficou até o final, se quiser trocar uma ideia com a gente sobre o melhor ERP, qual é o meu cenário atual, a gente também está disponível aí nos nossos canais. Só nos chamar que a gente bate esse papo aí sem compromisso. Valeu? Isso aí, espero que a gente tenha dado uma luz assim com o papo, que a gente consiga ajudar um pouquinho nessas dúvidas que todo empresário tem. E é isso aí, obrigado. Valeu, pessoal, até o próximo episódio.